Introdução. Há um ritmo tranquilo na conexão humana, uma corrente sutil que flui sob a superfície do desejo. Ela não se encontra em declarações em voz alta, gestos dramáticos ou atenção fugaz. A verdadeira atração surge da presença, do equilíbrio cuidadoso entre autoconhecimento e a consciência gentil do outro. Hoje, exploramos essa arte sutil, não como um jogo, mas como uma reflexão sobre a natureza humana, sobre como influenciamos e atraímos os outros sem força ou pretensão. Ao compreender isso, encontramos um poder sereno que fala mais profundamente do que as palavras jamais poderiam. Imagine um espaço em que uma mulher se sinta vista, não pelo que oferece, mas por quem ela é. Imagine sua presença carregada de uma firmeza silenciosa, uma força serena que convida a curiosidade e a conexão. Os estoicos nos lembram que a autenticidade e o autocontrole são fontes de influência duradoura. Quando a alma se conhece, sua calma irradia para fora, criando um magnetismo implícito. Em nosso mundo, a imediatez e a busca são celebradas, mas a atração muitas vezes prospera na paciência, nos limites e na contenção. Quando sua atenção é medida e seu tempo valorizado, você cria espaço para que o interesse cresça naturalmente. Como a superfície calma de um lago refletindo o céu, sua presença calma convida os outros a se aproximarem sem compulsão. Da mesma forma, o poder da escuta não pode ser exagerado. Perceber o outro profundamente, espelhar emoções e refletir compreensão promove uma conexão que vai muito além das palavras. Há uma sutil intimidade nessa atenção, um mistério que emerge quando damos sem nos apegar, quando respondemos em vez de exigir. Por fim, a vida que você leva além da interação molda a maneira como os outros o percebem. Propósito, competência e crescimento constante inspiram silenciosamente a busca. Os estoicos ensinam que o caráter e a ação, e não o charme passageiro, atraem as pessoas para você. Ao cultivar uma vida significativa, você demonstra valor sem esforço, sugerindo que algo duradouro e raro está presente dentro de você. Nas próximas sessões, exploraremos 5 maneiras reflexivas de despertar essa influência silenciosa. Cada uma delas convida à compreensão, à paciência e à presença consciente, conduzindo não à manipulação, mas à conexão autêntica. À medida que avançamos, lembre-se de que a atração não é conquistada. Ela é convidada e cultivada por meio da integridade serena da sua própria vida. Seção 1. Conheça a si mesmo primeiro. Para se conectar verdadeiramente com o outro, é preciso primeiro estar firmemente enraizado em si mesmo. Não se trata de orgulho ou ego, mas de clareza, uma compreensão serena dos próprios valores, desejos e limitações. Os estoicos ensinam que a virtude e a integridade são a base de uma vida bem vivida. Quando cultivamos essa estabilidade interior, nossa presença se torna um ponto de referência tranquilo, oferecendo segurança e equilíbrio aos que nos cercam. Considere um homem que dedica tempo a refletir sobre o que realmente importa para ele. Honestidade no falar, consistência nas ações e uma atenção gentil aos outros. Ele não altera sua natureza para atender às expectativas de todos os transeuntes, nem busca aprovação. Certa noite, ele participa de uma pequena reunião de amigos. Uma mulher percebe a facilidade com que ele conduz a conversa, a calma paciência com que ele escuta. Ela não sente pressão nem pressa, apenas a sensação de que ele habita seu próprio espaço plenamente e sem pretensão. Sua clareza convida à curiosidade, não por desígnio, mas pela autoridade silenciosa do autoconhecimento. Conhecer a si mesmo primeiro também significa aceitar as partes imutáveis de você e os aspectos que podem evoluir. A tranquilidade surge dessa aceitação. Quando um desejo desperta ou um julgamento surge, uma mente praticada observa sem se deixar levar. Os estoicos chamam isso de desapego. Reconhecer impulsos sem se render a eles. Nos relacionamentos, isso se traduz em presença sem carência, atenção sem apego. Não se busca manipular sentimentos ou forçar interesses. Simplesmente se move pela vida em alinhamento com princípios e harmonia. A resiliência é companheira do autoconhecimento. Compreender seus próprios limites e pontos fortes permite que você responda com calma à imprevisibilidade dos outros.
Se uma conversa muda ou as expectativas não são atendidas, não há colapso interior, apenas reflexão ponderada e, se apropriado, orientação gentil. A disciplina cultiva essa resiliência. Pequenas práticas diárias de honestidade, reflexão e autocontrole formam o caráter que os outros percebem sem esforço. A liberdade emerge naturalmente dessa autoconsciência fundamentada. Quando você não é governado por desejos externos ou admiração passageira, sua atenção pode ser oferecida generosamente e seus limites mantidos sem tensão. Dessa forma, sua presença não exige busca. Ela permite que os outros tenham a escolha silenciosa de se envolver. Conhecer a si mesmo primeiro é viver com intenção, virtude e harmonia. É ser uma fonte calma de firmeza, uma presença que não se apega e uma pessoa cuja integridade, silenciosamente, desperta o interesse. Ao fazer isso, a atração se torna menos uma questão de estratégia e mais um reflexo natural da vida com a qual você já está comprometido. Seção 2. Valorize seu tempo. O tempo, uma vez passado, é irrecuperável. Os estoicos nos lembram que nossa atenção está entre os poucos recursos verdadeiramente sob nosso controle. Valorizá-la é viver com disciplina silenciosa, escolhendo como e com quem passamos nossos momentos. Não se trata de exclusão ou arrogância, mas de limites gentis. A compreensão de que sua vida, como um rio cristalino, flui melhor quando não é puxada em direções conflitantes. Há um homem que aprendeu a controlar seus dias com cuidado. Ele participa de reuniões, mas não se demora onde a energia parece caótica ou a atenção é exigida sem reciprocidade. Quando uma mulher o convida para participar de um plano de última hora que entra em conflito com sua leitura, reflexão ou trabalho, ele responde calmamente: Tenho outros compromissos, mas gostaria de passar mais um tempo juntos. Sua recusa não é brusca ou desdenhosa. É serena, um reconhecimento de suas próprias prioridades. Dessa forma discreta, ele demonstra que sua presença é medida, valorizada e não cedida livremente. Valorizar o tempo também significa cultivar atividades e práticas que nutrem sua vida interior. A reflexão diária, o aprendizado e o engajamento proposital com o mundo criam uma base que não pode ser perturbada por opiniões passageiras ou desejos externos. A tranquilidade emerge dessa harmonia. Você está engajado na vida, mas não apegado aos resultados. Nos relacionamentos, esse desapego se manifesta como uma disponibilidade constante, receptivo, mas não consumido pela necessidade de validação. Há uma influência sutil nesse equilíbrio. Quando a atenção não é facilmente conquistada, o interesse é naturalmente despertado. Os outros percebem o discernimento tranquilo em ação e se sentem atraídos a participar, não porque sejam coagidos, mas porque seu ritmo respeita tanto a presença deles quanto a sua. Este é o desejo em sua forma silenciosa, uma atração nascida da consistência, integridade e engajamento comedido. Limites também são uma expressão de virtude. Não são muros, mas marcadores suaves que guiam as interações com clareza e respeito. Ao respeitar seu próprio tempo, você demonstra respeito próprio, o que, por sua vez, sinaliza valor para aqueles ao seu redor. Disciplina, nesse sentido, não é um fardo, é liberdade, a capacidade de estar presente plenamente, mas sem concessões. Em última análise, valorizar o seu tempo é viver com propósito e harmonia. Isso permite que as interações se desenrolem naturalmente, guiadas pela escolha e não pelo impulso. Dessa forma, a atração não requer busca ou pressão. É o reflexo de uma vida vivida com atenção, integridade e calma. Um convite, silencioso, mas envolvente, para que outros se envolvam por conta própria. Seção 3. Ouça com atenção. Ouvir é dar algo que não pode ser recuperado. Atenção. Na visão estoica, a forma mais elevada de engajamento não é nem ruidosa nem insistente, mas sim comedida, presente e livre de distrações. Quando ouvimos profundamente, exercitamos a razão e a virtude, observando sem julgamento e permitindo que os outros falem sem o peso da expectativa. Isso não é meramente ouvir palavras, mas perceber as correntes subjacentes a elas, as emoções, as intenções e os silêncios que muitas vezes comunicam mais do que a própria fala. O desapego é essencial nesta prática. Ouvir profundamente não significa perder-se na história do outro ou tentar controlar seus sentimentos. Em vez disso,
É o reconhecimento tranquilo do que é, a aceitação do que é compartilhado e a reflexão ponderada que se segue. A força na contenção. A capacidade de observar plenamente, sem urgência, sem interferência e sem projetar nosso próprio desejo de afirmação. Ao fazer isso, mantemos a tranquilidade, que se torna tanto um presente para nós mesmos quanto um convite sutil para que o outro se sinta compreendido. A harmonia surge dessa presença. Quando se escuta atentamente, a conversa flui com ritmo natural, em vez de tensão. As palavras não precisam ser precipitadas, as opiniões não precisam ser contestadas precipitadamente, e os silêncios podem existir sem desconforto. Nesse espaço, a atração emerge silenciosamente. As pessoas são atraídas não por aquele que domina, mas por aquele que personifica a paciência, que espelha a atenção sem se exceder, que transmite cuidado por meio de uma presença imperturbável. A disciplina fundamenta essa atenção. Ela exige o cultivo constante do foco e a contenção de impulsos que exigem interrupção, correção ou reação imediata. A resiliência a acompanha, a firmeza para manter a calma quando as emoções vêm à tona, quando histórias tocam em áreas delicadas ou quando as expectativas não são atendidas. O ouvinte disciplinado é livre, porque é guiado por princípios e não por desejos passageiros. A aceitação é o resultado natural da escuta racional. Não se tenta remodelar a experiência do outro, nem impor preferências. Observa-se, reflete-se e responde-se com integridade. Tal aceitação fomenta um vínculo tranquilo. Sinaliza que a conexão é oferecida sem manipulação, que o valor da interação não reside em controlar o resultado, mas em participar plenamente, momento a momento. Por fim, ouvir com atenção cultiva a liberdade para ambas as partes. Quando a atenção é dada sem apego, a atração surge naturalmente, sem pressão e sem forçar. O ouvinte está calmo na presença, fundamentado na virtude e na clareza. O dito e o não dito são recebidos com equilíbrio, e nesse equilíbrio reside a força sutil da conexão humana. Ouvir é praticar a razão, honrar a virtude e incorporar a tranquilidade. Nos relacionamentos, é uma influência sutil e invisível, um reflexo de disciplina, aceitação e harmonia. Ao dar atenção integral, cria-se espaço para o desejo genuíno de crescer, guiado não pela exigência ou pelo desempenho, mas pela serena constância da presença. Seção 4. Convidar ao esforço. Há um ritmo sutil na interação humana que muitas vezes passa despercebido. As pessoas tendem a gravitar em direção ao que é fácil, familiar ou imediatamente disponível. É natural buscar conforto e evitar atritos. No entanto, os estoicos nos lembram que crescimento, conexão e engajamento genuíno raramente são encontrados no que não exige esforço ou no instante. A verdadeira presença e atração surgem quando o esforço é reconhecido e retribuído, não exigido, mas convidado por meio de clareza e consistência. Muitas vezes esperamos que os outros reflitam nossa atenção, correspondam à nossa energia ou demonstrem interesse de acordo com o nosso ritmo. Este é um hábito comum, nascido do desejo e da suposição de que a busca deve ser constante. O estoicismo, no entanto, incentiva a reflexão e o desapego. Ao observar esses padrões em nós mesmos e nos outros sem julgamento, obtemos insights. Os relacionamentos florescem não por compulsão, mas pelo reconhecimento mútuo e pela intenção compartilhada. Convidar ao esforço é uma prática silenciosa. Começa com autocontrole. Quando você se move pela vida com integridade e calma, quando respeita seus próprios limites, você cria um padrão implícito. Os outros percebem isso sem palavras. Eles entendem que sua presença não é dada indiscriminadamente, mas sim com consideração, e que o engajamento deve ser conquistado com sinceridade, e não extraído por meio de pressão. Isso não é um jogo, mas um reflexo da virtude. Você oferece atenção, conexão e cuidado em alinhamento com seus próprios valores. Clareza é essencial. Os estoicos frequentemente destacam a importância de compreender o que está sob nosso controle. Não podemos comandar o interesse ou exigir o desejo, mas podemos administrar nossa disponibilidade, nossa energia e a maneira como respondemos. Ao manter a consistência calma, permitimos que os outros tenham a liberdade de se envolver de forma significativa
E ao fazê-lo, a atração se torna um resultado natural do discernimento, em vez da coerção. O desapego acompanha essa abordagem. O esforço é incentivado sem apego ao resultado. Observa-se sem expectativas, oferecendo atenção quando isso se alinha com a integridade e retirando-a gentilmente quando não se alinha. Essa contenção não é rejeição, mas um espelho para o outro refletir sobre sua própria intenção e cuidado. Nesse espaço, o respeito mútuo e a harmonia são cultivados. Em última análise, convidar ao esforço é praticar disciplina, presença e orientação silenciosa. Honra a si mesmo e aos outros, criando uma interação intencional, equilibrada e reflexiva. Promove a resiliência, pois você não é abalado pela impaciência ou por desejos não realizados. Cultiva a liberdade, porque a conexão surge da escolha, não da obrigação. Nos relacionamentos, assim como na vida, as verdades mais simples costumam ser as mais negligenciadas. O que é facilmente considerado garantido raramente é valorizado, e o que é conquistado com delicadeza é lembrado. Ao observar as tendências humanas, sem julgamentos, e oferecer espaço para o esforço recíproco, você se alinha aos princípios estoicos de virtude, clareza e harmonia. Nessa abordagem calma e deliberada, a atração desperta naturalmente, alicerçada na integridade e na presença reflexiva. Seção 5. Viva com propósito. Uma vida sem propósito é como um rio sem direção. Ele se move, mas seu fluxo carece de sentido. Os estoicos ensinam que a realização e a influência não surgem da admiração externa, mas do cultivo de uma vida alinhada à virtude, à razão e à ação deliberada. Quando se trilha um caminho de propósito, ele irradia silenciosamente. Essa presença, fundamentada na clareza e na intenção, torna-se naturalmente atraente, não pela força ou ostentação, mas pela incorporação de integridade e competência serena. O propósito começa com a autocompreensão. Saber o que importa, o que vale a pena perseguir e o que se alinha com os próprios valores cria uma base sólida. Distrações e desejos triviais perdem o controle quando a vida cotidiana é organizada em torno de atividades significativas. Os estoicos nos lembram que a liberdade se encontra na disciplina. A liberdade de agir sem ser puxado por impulsos. A liberdade de investir energia no que realmente importa e a liberdade de manter a calma diante do ruído externo. Ao viver com propósito, a pessoa se torna menos influenciada pela atenção superficial e mais ancorada nas qualidades que mais importam. Há um magnetismo silencioso na competência praticada com humildade. Quando habilidade, conhecimento e cuidado são cultivados por si mesmos, sinalizam confiabilidade e firmeza. As pessoas sentem isso mesmo em silêncio. A maneira como alguém se comporta, a calma deliberada em suas ações, a confiança sutil nascida do esforço consistente. O desejo, em sua forma mais saudável, não é atraído pelo teatro, mas pela estabilidade, integridade e presença. Aqueles que vivem com propósito oferecem isso naturalmente, sem a necessidade de persuasão. A aceitação também é fundamental. Uma vida com propósito reconhece que nem tudo está sob nosso controle. Relacionamentos, circunstâncias e as escolhas dos outros se desenvolvem de acordo com sua própria natureza. A tranquilidade surge ao abraçar essa realidade, continuando a agir de acordo com a razão e a virtude. Não há necessidade de perseguir admiração ou fabricar interesse. Em vez disso, concentra-se no crescimento constante e na contribuição significativa. Nesse sentido, a atração se torna um reflexo da vida que já está sendo vivida. A harmonia surge quando valores e ações se alinham. Rotinas diárias, trabalho, paixões e conexões fluem juntas sem conflito, criando uma sensação de coerência tranquila. Essa harmonia é sentida pelos outros de maneiras sutis, por meio da compostura, da clareza e de uma confiança gentil, que não é presunçosa, mas serena. Quando alguém observa isso, reconhece uma vida com a qual vale a pena se envolver. Uma vida que convida, em vez de exigir, atenção e interesse. A resiliência fortalece essa presença. Os desafios são inevitáveis, mas quando uma pessoa mantém a virtude e o equilíbrio, os contratempos não perturbam sua compostura. Essa firmeza é silenciosamente inspiradora. Sinaliza que a conexão com essa pessoa não está sujeita à turbulência das circunstâncias externas. Disciplina, reflexão e a busca por objetivos significativos
cultivam essa resiliência ao longo do tempo. Em última análise, viver com propósito é a expressão mais verdadeira de autorrespeito e liberdade. Ele molda não apenas a maneira como vivenciamos a vida, mas também como os outros a vivenciam. A atração, quando guiada pela virtude e pela intenção, não é uma questão de manipulação ou desempenho. É um reflexo natural de clareza, competência, harmonia e presença. Ao se dedicar a ações significativas e a uma vida consciente, desperta-se uma influência silenciosa. Uma presença que desperta o interesse de forma suave, autêntica e sem necessidade. A vida vivida plenamente, ancorada em propósito, virtude e tranquilidade, é em si mesma um convite. Nesse alinhamento tranquilo, a atração não é buscada. Ela surge sem esforço da expressão constante, reflexiva e disciplinada de quem você realmente é. Conclusão. Talvez a verdade mais estoicamente perturbadora seja esta: você não pode obrigar ninguém a persegui-lo, e qualquer tentativa de fazê-lo é uma renúncia à sua própria liberdade. Desejo, atenção e afeição não são mercadorias a serem conquistadas por meio de estratégias, são reflexos naturais da virtude, da presença e da clareza. Este não é um chamado à passividade, mas um chamado para alinhar sua vida com o que está sob seu controle, suas ações, seus valores, sua integridade. Quando você para de buscar aprovação, cria espaço para uma conexão autêntica. Reflita por um momento sobre suas próprias experiências. Você já sentiu a sutil diferença entre alguém presente com calma e clareza e alguém movido pela necessidade ou insistência? Qual presença convidava ao engajamento e qual o exigia? A sabedoria estoica incentiva a observação sem julgamento, a compreensão sem manipulação e um alinhamento suave com os ritmos naturais da conexão humana. Convido você a compartilhar suas reflexões nos comentários. Quais práticas de autoconsciência, disciplina ou presença guiaram seus relacionamentos? Como viver com calma e intenção influenciou a maneira como os outros respondem a você? Adoraria ler suas experiências, me conectar com seus insights e explorar essas ideias juntos. No final, a atração não é algo que se deve agarrar. É o espelho da vida que você já está cultivando, convidando silenciosamente aqueles com quem você se identifica a se aproximarem.